ao seu dispor. Continuando o conteúdo sobre transformações gasosas, hoje nós veremos a equação geral dos gases. Numa transformação gasosa, onde todas as variáveis de estado sofrem alterações, o produto P vezes V dividido pela temperatura é uma constante, ou seja, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura permanece inalterado durante a transformação. Assim, numa transformação gasosa do estado 1 para o estado 2, podemos escrever pressão do estado 1 vezes o volume do estado 1 dividido pela temperatura do estado 1 tem que ser igual ao produto da pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Essa então é a equação geral dos gases. Vamos a alguns exemplos de aplicação. 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 2 atm de pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius e a 1,5 atm de pressão? Começamos anotando os dados. No estado 1, que é o estado inicial, nós temos um volume de 20 litros, que está no enunciado, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Como sabemos, temos que passar para Kelvin. Somando 273, então a temperatura 1, temperatura inicial, será 300 Kelvin. E a pressão inicial é a pressão 1 de 2 atm. Aí agora, no estado 2, vem a pergunta: qual será o novo volume? Então, qual será o volume 2? Se a temperatura do gás passar para 87 graus Celsius, que em Kelvin corresponde a 360 Kelvin, e a pressão do gás passar de 2 para 1,5 atm. Então, a gente está percebendo aqui que está ocorrendo uma redução na pressão, um aumento na temperatura. Vejamos como que vai se comportar então o volume desse gás. Vamos utilizar a equação geral dos gases. Ela está aqui, substituindo, os dados iniciais: 2 da pressão, 20 do volume, 300 da temperatura. O estado final: 1,5 da pressão, volume 2 a gente não tem, vamos chamar de V2, 360 é a temperatura final, temperatura do estado 2. Aí o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente vamos multiplicar 2 vezes 20, que dá 40, que fica 300. Do lado direito deixamos como está por enquanto. Agora vejam só, o 1,5 que multiplica V2 vai multiplicar o 300, enquanto que o 40 multiplica o 360. Então nós teremos aqui 1,5 que multiplica V2 vezes 300 igual a 40 vezes 360. Resolvendo o que é possível resolver, do lado esquerdo, 1,5 vezes 300 dá 450, que multiplica V2. Do lado direito, 40 vezes 360, que dá 14.400. Esse 450 está multiplicando a variável que a gente quer calcular. Se está multiplicando, então vai passar dividindo. O meu volume 2 vai ficar igual a 14.400, que divide por 450. Resolvendo essa divisão, nós temos então que o volume 2 que o gás vai estar ocupando será de 32 litros. Exemplo número 2. Observando o gráfico abaixo e considerando a temperatura do gás no estado 1, que está representado ali pela letra A, como sendo 200 Kelvin, determine a temperatura do gás no estado B, no estado 2, aliás, representado pela letra B. Então aqui está o gráfico, aqui é o ponto A, que é o estado 1,
aqui o ponto B, que é o estado 2 do gás após sofrer a transformação. Do gráfico, vamos anotar os dados. Então, no estado inicial, que é o estado representado pelo ponto A, nós temos a temperatura de 200 Kelvin, que a gente obteve no enunciado do exercício. Os demais dados a gente vai pegar do próprio gráfico. Então, a pressão 1, eu vou olhar aqui, ó, ponto A, pressão 1 está aqui. Ela vale 3, está aqui o 3. A unidade que está sendo utilizada para a pressão aqui é 10 na quinta Newton por metro quadrado. Então, o P1 vale 3, que multiplica 10 na quinta Newton por metro quadrado. O volume 1, eu vou pegar aqui no ponto A e vou no eixo dos volumes. Está aqui, ó, 0,10. 0,10 o quê? A unidade aqui está em metro cúbico. Então, volume 1, 0,10 metro cúbico. Ou simplesmente 0,1. Vamos anotar do gráfico agora o estado 2. A temperatura de B, que seria o estado 2, a gente não sabe. É isso que a gente vai calcular em seguida. A pressão 2, ó, buscando lá no eixo da pressão, a gente vai ver o B aqui, a pressão vale 1. Então, 1 o quê? 1 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Já o volume de B, que é o volume 2, eu olho no gráfico do volume e vai dar 0,40. Então, o volume 2, 0,40 metro cúbico. Continuando, vamos usar a lei geral dos gases e substituir os dados conforme a gente acabou de pegar ali. Então, aqui está a equação geral dos gases. Eu coloquei aqui novamente os dados para facilitar a condução da resolução do exercício. Vamos substituir aqui, ó, o P1, que a gente conhece, o volume 1, que a gente conhece, e a temperatura 1, que a gente conhece. O P2, que a gente conhece, o volume 2, que a gente conhece, estão aqui os valores, e vamos descobrir então o T2 que está pedindo para calcular. Substituindo, nós temos 3 vezes 10 na quinta, que é a pressão 1, vezes 0,1, que é o volume 1. Dividido por 200, que é a temperatura 1. Do outro lado da igualdade, nós temos a pressão 2, que é 1 vezes 10 na quinta atm, o 0,4, que é o volume 2, dividido pela temperatura 2, que a gente vai chamar de T2, nós não temos, e vamos calcular. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó, o 3 vezes 10 na quinta vezes 0,1 vai multiplicar o T2. Enquanto o 1 vezes 10 na quinta, 0,4, vai multiplicar o 200. Vamos resolver o que dá para resolver em cada lado da equação. Então, do lado esquerdo, 3 que multiplica 0,1 fica 0,3. Esse 0,3 permanece multiplicado por 10 na quinta, que por sua vez multiplica o T2. Do lado direito, a gente vai fazer 1 vezes 0,4 vezes 200, e chegamos ao resultado de 80. Esse 80 fica multiplicado pelo 10 na quinta. Agora, como nós queremos encontrar o valor de T2, esse número que está multiplicando a variável vai passar dividindo do lado esquerdo. Então, a minha temperatura 2 vai ficar 80, 10 na quinta, dividido pelo 0,3 vezes 10 na quinta. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base e mesmo expoente. Então, o que a gente vai fazer? Simplifica as bases e os expoentes e vamos tão somente dividir o 80 pelo 0,3. E a nossa resposta para a temperatura 2 vai dar 266,6 Kelvin. Era isso. Uma mensagem para reflexão. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Essa é uma frase de um autor desconhecido. Um abraço a todos.